Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para recapitularmos juntos a lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre estamos estudando 1º e 2º Coríntios. O tema desta semana é a mensagem da cruz. O verso áureo diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 18. Cícero, um romano, certa vez ele disse: Romanos, nem pensem na cruz. De tão terrível que era apenas pensar na cruz. Agora, imagine ser crucificado. Então ele disse: Romanos, nem pensem na cruz. Embora ele tenha morrido meio século antes de Cristo. A cruz para os romanos era algo repugnante. A mensagem da cruz, ela é o poder de Deus. Para Paulo, a cruz é o instrumento de reconciliação entre a humanidade e Deus. É o símbolo supremo da humildade de Deus, o lugar em que nossa dívida imensa foi paga. Imagine você então, algo tão terrível, algo inimaginável para os povos romanos e também para nós. Jesus veio e nos trouxe salvação através da cruz. Paulo também, após as suas saudações nas suas cartas, ele demonstrava preocupação com as divisões na igreja. Ele dizia que nós devemos olhar a igreja e os nossos irmãos através da cruz, para não ter divisões na igreja. A cruz é o centro do evangelho e da esperança cristã. A mensagem da cruz continua transformando vidas e revelando o caráter de Deus. Quem compreende o valor da cruz nunca mais vive da mesma maneira. A cruz, ela transforma vidas. Quem a compreende e quem compreende a mensagem da cruz através de Cristo nunca mais vive da mesma maneira. A cruz de Cristo é apenas um símbolo para mim e para você, ou é o fundamento da nossa vida? Domingo, o Evangelho da Cruz. Paulo, ele afirma que a mensagem da cruz é o poder de Deus para nós. Não surpreende que Jesus Cristo e esse crucificado estivesse no centro de sua pregação. A cruz para os salvos, ela demonstra a sabedoria de Deus, e para os perdidos, a loucura humana. A cruz, ela tem o poder de revelar o pior do ser humano e o melhor de Deus. No verso 17 de Coríntios diz assim: para que o poder da cruz de Cristo não seja anulado, a mensagem da cruz deve ocupar o centro da nossa pregação. Então, a mensagem da cruz deve ser o centro de nossa pregação. Paulo, ele declarou que não foi enviado para batizar, e sim para anunciar o Evangelho da cruz. E esse é a nossa maior missão, anunciar o Evangelho da cruz, anunciar o Evangelho de Cristo. Ao falar em palavras de sabedoria, Paulo não está desaprovando discursos eloquentes. A ideia é que a sabedoria humana não deve obscurecer a mensagem da cruz. Este ponto é um ponto bem importante e interessante. Não devemos pregar usando palavras difíceis e achando que a sabedoria humana é quem salva. Devemos pregar, sim, usando palavras fáceis, tranquilas e saber que quem salva é Jesus Cristo através da cruz. Em Atenas, Paulo ele tentou usar a sabedoria humana e não deu muito certo. Em Corinto, em seus esforços para atrair a atenção dos despreocupados e indiferentes, ele decidiu então evitar discursos complexos e difíceis e usou apenas Jesus Cristo. E ele chegou a dizer: nada tenho a saber entre vocês coríntios, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Que belas palavras dele, que não queria saber de fofocas, de conversas, mas apenas pregar e pregar Jesus Cristo crucificado. Para o mundo, a cruz parece fraqueza, mas para os salvos ela é o poder de Deus.
Deus ele escolheu um caminho inesperado para revelar seu amor e sua justiça. Tenho eu confiado mais na sabedoria humana ou no poder de Deus? Em quem temos confiado? Na sabedoria humana ou no poder de Deus? O que o mundo chama de loucura, Deus transforma em salvação. Segunda-feira, loucura para os que se perdem. Ao contrastar a loucura humana com a sabedoria divina, Paulo declarou que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Nós temos dois cenários aqui na lição de segunda-feira. Loucura para os romanos. Imagine você que Paulo chega então em Corinto, uma cidade orgulhosa de sua sabedoria. E ali ele prega que um judeu de Nazaré, morreu na cruz e trouxe salvação para todos os povos. Essa mensagem seria bem aceita? O que você acha? Agora, outro cenário, loucura para os judeus. Então, Paulo chega e prega para os judeus, e ali diz então que o seu Salvador foi crucificado. O povo judeu, ele aguardava um líder militar que os livrasse do poder de Roma. Então, como poderiam aceitar que um homem que foi crucificado era o seu Salvador? Desde o início, portanto, Paulo ele enfrentou forte resistência em Corinto. Ainda assim, apesar de tudo isso que eu disse, de outras coisas que Paulo enfrentou, apesar de tudo, muitos judeus e gentios creram no Evangelho. Qual é a mensagem para nós nesse contexto? A lição ela responde da seguinte forma: independentemente da oposição, Deus tem pessoas dispostas a ouvir a verdade. Precisamos crer que existem pessoas dispostas com os corações abertos a ouvir a mensagem de Deus. Então Paulo ele enfrenta forte oposição e não desiste. Que nós também possamos não desistir e continuar pregando Jesus na cruz e a salvação que ele traz para nós. Terça-feira, poder para os que são salvos. A mensagem é clara. O significado da cruz depende de como ela é vista. Para quem vive em rebelião contra Deus, a cruz é loucura. Para quem anseia pela salvação, a cruz é poder. Então, depende do jeito que olhamos para a cruz. Ela pode ser tanto loucura quanto poder. A cruz, tão contrária à sabedoria humana, expõe o quanto a sabedoria humana é, na verdade, insensatez. Deus, ele pode aparecer como agente da destruição, o que, à primeira vista, pareceria contradizer o orgulho autodestrutivo mencionado antes. Não há contradição. Deus põe fim àquilo que já está em processo de autodestruição. Então, o foco da lição de terça é: a cruz pode ser loucura ou a cruz pode ser salvação. A cruz é o poder de Deus para quem crê. O Evangelho, ele transforma vidas. Deus usa o que o mundo considera fraco para manifestar seu poder e sua glória. Pense nisso. Confio mais na sabedoria humana ou na cruz? Em quem temos confiado? Em quem temos depositado a nossa esperança? A cruz não é apenas o agente que nos salva. Ela transforma a nossa maneira de viver e revela o verdadeiro caráter de Deus. Através da cruz, temos salvação e podemos conhecer melhor o caráter de Cristo. Quarta-feira, o Messias crucificado. Paulo ele escreveu que os judeus pediam sinais e os gregos buscavam sabedoria. A cruz, a ideia de que Deus, o Messias, foi crucificado, não era o sinal que os judeus esperavam. Tampouco correspondia ao tipo de sabedoria que os gregos desejavam. A cruz ia contra a expectativa de todos. Então, os judeus queriam sinais, e os gregos, sabedoria. E a cruz não trazia nada disso para eles. E eles ficaram, então,
podemos dizer, desanimados. No entanto, é justamente por ser uma mensagem tão chocante que ela merece a nossa mais profunda reflexão. O retrato de um Messias crucificado deixa claro para todo o universo o quão grande foi o esforço e o amor de Cristo por nós. A própria ideia da cruz e do Senhor morrendo nela já nos causa espanto. Imagine o que significou isso para os mundos não caídos. Paulo ele afirmou que Cristo o enviara para pregar o evangelho e por isso anunciava a mensagem de Cristo e um Cristo crucificado. Então, os judeus, eles achavam a cruz um escândalo e os gregos achavam uma loucura. A salvação, ela vem pela graça, não pelos méritos humanos. Na cruz, Deus revelou seu amor e sua justiça. Minha vida, ela aponta para Cristo como centro da minha fé? Ou a nossa vida aponta para Cristo como centro da nossa fé? A cruz que parecia derrota tornou-se vitória e esperança para todos os que creem. Quinta-feira, Cristo, poder e sabedoria de Deus. Paulo aponta que a sabedoria de Deus e a sabedoria humana são essencialmente diferentes e, portanto, incompatíveis. Veja, Paulo aqui, ele não está falando que a sabedoria, que o conhecimento não deve ser adquirido. Ele está dizendo que a sabedoria humana ela é incapaz de libertar do pecado. Só Cristo, a sabedoria de Deus, pode fazê-lo. Então, só Cristo, só a sabedoria de Deus é capaz de trazer liberdade e nos salvar do pecado. A ideia é, a sabedoria humana pode considerar a mensagem da cruz como loucura e fraqueza. Contudo, a loucura de Deus, ela é mais sábia que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Deus, ele é melhor e mais forte que nós em tudo. Isso não significa que Deus ele é um Deus fraco ou tolo. É uma forma de expressar que seu poder e sua sabedoria superam infinitamente tudo o que é humano. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu espero que essa rápida recapitulação, essas rápidas palavras, o ajudem na sua recapitulação aí em casa e o inspire a estar preparado para pregar Jesus Cristo e Jesus Cristo na cruz, nos trazendo liberdade e salvação. Vamos orar. Bondoso Pai Celestial, pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos dando inteligência e sabedoria para saber que a salvação vem apenas de Ti. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu te desejo saúde, paz e prosperidade.